se uma casa no The Sims fosse construída no maior lote que existe, o 64 por 64. Sim, ocupando ele todo. Como é que será que ia ficar? Oiê, aqui é a Lee Sims e hoje eu vim fazer um desafio, gente, bem desafiante, tá? De fazer uma casa em um lote 64 por 64. É o maior tamanho de lote que existe no The Sims e esse eu fiz em Bridleton. Eu fiz no mundo dos gatos e cães, porque lá tem lote de 64 por 64 e eu achei que ficou uma vibe super legal. Esse realmente foi um grande desafio, porque é muito difícil, demora muito tempo e você precisa ter muita criatividade para saber o que colocar nesse espaço tão grande, mas eu espero que vocês gostem. É claro que a casa ficou uma mansão de tão grande, mas assim, modesta à parte, eu acho que eu consegui fazer uma casa com bastante coisa que vocês vão usar, mas que mesmo assim ficou com aparência bonita, uma aparência de casa. Ela só ficou com alguns pequenos espaços vazios, porque aí também eu não sou santa pra fazer milagre, mas fiz o que pude com as habilidades que eu tenho. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui, e não esqueça de comentar aqui as suas ideias de conteúdo para que eu possa trazer sempre mais ideias de vocês. E não esquece que se você quiser essa e outras construções, é só me procurar lá na galeria do The Sims, Lee Sims com 2 S no final. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como foi essa construção de uma casa no maior lote do The Sims. E para você que acha que essa casa não foi desafiadora, eu sinto lhe dizer, mas ela foi um gigantesco desafio. Primeiro porque a minha ideia não é usar o lote do The Sims para fazer tipo um enorme jardim com uma casa no meio. Eu queria realmente uma casa que ocupasse todo o lote do The Sims. Talvez eu tenha roubado de leve, porque eu fiz uma área central de piscina, mas ela está integrada dentro da casa. Então, eu acho que valeu, mas se não valer, vocês comentem aqui, porque eu posso estar só tentando me justificar uma coisa que não é justificável. Mas assim, é só um desafio? Sei lá. Vocês me contem aqui se deu certo, se vocês consideram ou não, tá? Eu demorei realmente bastante tempo pra fazer, mas eu confesso que eu demorei menos do que eu achei que fosse demorar, gente. Na verdade, na hora que eu fui colocando os móveis, colocando as coisas, fazendo as decorações, eu olhava e pensava, caramba, eu tô conseguindo construir de uma forma tão fluida, sabe? Parecia que eu estava construindo uma casa pequena. Não sei explicar, assim. Eu achei que ia ser muito, muito difícil, mas eu senti que foi muito fluida a construção. Eu consegui construir as coisas de forma tranquila, sem ficar agoniada. Meu Deus, o que é que eu coloco aqui? O que é que eu coloco aqui? Não tá combinando. Eu senti que as coisas foram combinando entre si. Claro que tem cômodos que eu gosto mais, claro que tem cômodos que eu gosto menos, mas, no geral, eu acho que foi muito fácil de construir e eu me senti satisfeita com a construção que eu fiz. Gente, fazer uma casa ocupando um lote 64 por 64 nele inteiro não é muito fácil. Bom, para essa casa, como eu falei para vocês, a estrutura que eu fiz é bem quadrada, já que precisa ocupar o lote todo, mas no centro eu fiz um espaço aberto para colocar piscina e eu fiz meio que um jardim de inverno para fazer a divisão entre a casa e entre a piscina. Digamos que é realmente uma mansão. Ficou com quase 500 mil simoleons, então não é das construções não é das mansões mais caras que existem no The Sims, mas eu confesso para vocês que ficou bastante carinha, né? E aí eu fiz, né, esse esquema de no centro a piscina, ao redor da piscina um jardim de inverno e ao redor do jardim de inverno os cômodos da casa. Para essa casa eu fiz hall de entrada, salinha de recepção, um banheiro social, quarto número 1 do casal com banheiro, quarto da menina com banheiro, quarto do menino com banheiro, quarto do bebê com banheiro e quarto do outro bebê com banheiro. Gente, muitos quartos. Além disso, nós temos um salão enorme de festas, com brinquedos, bebidas, DJ, mesa de festa, tá bem completo, porque é uma família que gosta de dar festas. Nós temos uma outra areazinha assim comum, só para, né, fazer uma ida para um outro cômodo. Nós temos uma sala, né, de pintura, porque alguém desta família gosta muito de pintar. Eu diria que ou é o pai ou é a mãe dessa família para ter uma sala, né? Normalmente os filhos, eles precisam aí se ajeitar no seu cantinho dentro do quarto para colocar seus hobbies. Então eu diria que ou o pai ou a mãe tem o hobby de pintura, ou trabalha como pintor. Você que escolhe se é hobby ou trabalho de fato. Do lado dessa sala nós temos a sala de estar, com televisão, sofá e tudo mais. Só que ela é uma sala de estar, mas reservada para a família, para os momentos em família. Por isso que ela é um pouco mais distante da porta de entrada.
Do lado nós temos uma mega sala de cinema. Gente, ficou top, tá? Não tem muita decoração na sala de cinema, até porque ela é toda preta e escura. Então nem dá pra ver muito bem, principalmente porque não tem iluminação dentro. Então ela tem só o necessário, mas ela tem uma partezinha antes de chegar na sala do cinema, que é onde você vai fazer as comidinhas pro cinema. É pipoca, sorvete. Eu coloquei geladeira, fogão e pia só pra complementar. Mas acho que nem precisa, sabe? Pro cinema você pode pegar só uma pipoquinha e um sorvete. Depois nós temos a cozinha com a sala de jantar. Depois disso nós temos uma área de chá, sabe? Você vai, sei lá, receber um cliente, algo assim. Aí você recebe na sala de chá, porque aí é um espaço assim mais próximo da porta e não é tão reservado para a privacidade da família. Do lado tem uma biblioteca bem bonitona. Do lado da biblioteca nós temos uma academia com sauna. E aí do lado a gente já chega no hall de entrada. Então é basicamente essa a divisão dos cômodos da casa. Gente, essa construção ela ficou com muito tempo de duração. Então eu tive que reduzir bastante para que a gravação ficasse com 16 minutos e 57 segundos. Isso porque, só para vocês terem uma noção, o tour desta casa toda ficou com 16 minutos. Sim, gente, ela passou, muito tempo nesse tour. Loucura, né? Enfim, eu acho que deu pra perceber que essa casa, ela tem esses tons mais marronzinhos, mais beijinhos. Eu confesso que esse é um tom que eu gosto bastante de construir, então pra mim seria muito mais fácil fazer a construção dessa mansão toda com uma cor que eu goste bastante. Então, por isso que ficou nessa corzinha aí de bege, tá? No hall de entrada, nós temos ali uma área com um lugarzinho pra sentar, um sofazinho. Tem muita área pra sentar, muito sofazinho, muita poltroninha, mas é que eles enchem o ambiente e fica bonitinho. E como tem muito espaço vazio nessa mansão, então precisava complementar, né? Precisava preencher o ambiente. Algumas partes eu olhava e ficava, meu Deus, tá faltando alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que colocar. Eu não queria que ficasse tão repetitivo assim, tá? Então, por exemplo, no hall de entrada, eu senti que uma parte do hall de entrada tá muito vaziozinho, mas assim, eu também não sei, assim, eu não queria colocar muita coisa pra também não ficar, só colocando coisa pra preencher espaço. Também não desgosto de ficar um espaço grande, assim, no hall de entrada. Ele é o hall de entrada, né? Enfim. Eu coloquei, né, essa parte do negocinho lá. No hall de entrada, e aí do lado, né, tem uma entradinha para um espaçozinho de recepção. Também é um espaço assim, é como se fosse o espaço do chá, só que sem chá. Mas tem uma maquininha de café lá, então você pode receber o seu convidado. Daí do lado, né, na frente assim, próximo do hall de entrada, tem um banheiro. Eu coloquei esse banheiro porque a piscina é próximo, né? Tem uma porta que é no hall de entrada. No hall de entrada tem um portão, uma porta de deslizar transparente que vai direto para a piscina. Então você pode, né, direcionar os seus convidados direto para essa área de piscina. E aí eu coloquei esse banheiro justamente para as visitas, para quem for para a piscina, para um cliente, alguma coisa assim, ter a oportunidade de ir ao banheiro caso queira, tá? Como são muitas portas, muito espaço, se você quiser manter a privacidade de alguma forma, você pode ir trancando as portas só para membros da família. Eu acho que é, na verdade, bastante válido. Depois disso, eu fiz os quartos. Eu não sei se eu tô falando na ordem, mas como eu tô vendo que eu tô fazendo o quarto do menino agora, então eu vou explicar como é que eu fiz o quarto. Mas eu acho que eu já fiz a academia. Vou falar da academia. Na academia, a gente tem o básico de uma academia: esteira, box e o levantamento de peso. Só que eu botei muitas esteiras. Coloquei também algumas coisinhas para o bem-estar, para a habilidade de bem-estar, que é o tapete e o negocinho, a almofadinha de sentar. Coloquei algumas decorações e fiz a sauna. Gente, eu acho a sauna super coisa de rico. E como essa mansão é super cara, quem vai morar nela, inclusive, eu vi as contas, está 22 mil simoleons. Então, assim, quem mora nessa casa tem que ser rico, porque ela é muito, muito, muito grande. E, enfim, e aí eu coloquei a sauna justamente porque eu acho que ricos gostam de sauna e eles têm mais condição financeira de ir pra sauna. Eu acho que eu também já fiz a biblioteca. Na biblioteca eu fiz ela toda ao redor de estantes, e aí para isso eu precisei usar o Move Objects, porque as estantes elas não ficam próximas uma da outra e eu queria que elas ficassem. E no centro da biblioteca também coloquei uma paredinha assim de estantes com alguns sofazinhos, um sofazinho ali na frente que é para fazer um espacinho para você poder sentar e ler. Ficou bem aconchegante, eu achei. Então comenta aqui o que é que vocês acharam da biblioteca. E aí vamos para os quartos.
No primeiro quarto, que é o quarto de casal, ele tem mais ou menos a mesma decoração da casa toda. Já falei pra vocês que as pessoas do quarto principal, pra mim, elas têm que ter o quarto na mesma vibe da casa. Por quê? Porque eles são os responsáveis pela decoração da casa toda. Então, eles devem se agradar e aí levam pro quarto. E aí nós temos um closet bem grande, uma área de televisão, a cama e o banheiro. Tudo bem simples assim. Tá tudo bem simples, mas assim, com móveis bons, tá? Eu tentei pegar os móveis mais caros, porque são ricos. E eu queria colocar realmente coisas bem boas. Mas não coloquei sempre coisas bem boas, porque eu queria que combinasse. E às vezes não estava combinando. E aí o meu senso de estética grita, né? Enfim, depois eu fui pro quarto da menina. O quarto dela é puro luxo, pelo menos eu achei. A casa, eu não acho ela uma casa luxuosa, mas o quarto da menina eu achei o puro luxo. Eu usei basicamente branco e dourado e eu achei que ficou um quarto super bonito. E é uma coisa que eu não tinha feito até agora, eu acho. E eu fiz foi a parede do banheiro dela tem umas luzinhas que vieram no Paixão à Vista, no pacote de Paixão à Vista. Eu achei que ficou tão bonito que eu quero replicar em outras casas, porque eu realmente achei que ficou bem bacana. Mas eu diria que é algo mais de casa moderna. Pelo menos eu achei, senti essa vibe. Daí no quarto dele eu fiz a área da cama, uma área meio que de recepção assim para as amigas, com sofazinho, um closet um pouco menor, um pouco menos equipado, eu diria, do que do quarto principal, e um banheiro bem aconchegante também. Depois eu fui pro quarto do menino, que também seria um adolescente, um jovem adulto, e ele é produtor de conteúdo para internet, ele faz vídeos. E aí, para o quarto dele, eu fiz uma entradinha com algumas estantes. É uma casa que tem muitas estantes porque os pais incentivam muito a leitura, que é super importante. Então, eu tenho um hallzinho com estantes, tem uma área de cama que eu fiz com umas colunas, eu achei que ficou bem legal. Fiz também uma área de televisão, bem assim, eu fiz um quarto um pouco mais despojado, eu diria, um pouco mais adulto, sei lá. Tem a área do banheiro e tem a área de trabalho dele, com uma mesa com computador e a área de edição de vídeos, né? Que como é uma família muito rica, quando você comprar, você já compra todas as edições de câmera e luz que vem para essa mesa. Para o outro quarto, eu fiz um quarto meio animaizinhos, meio dinossaurinhos. É um quarto verde que tem a área de berço, a área de brincadeiras e o banheiro, bem simples também. No outro quarto, assim, bem simples, mas ele é bem decorado, tá? Pelo menos eu achei. E no outro quarto é o quarto de uma bebezinha recém-nascida e pra ela eu fiz um quarto meio princesa. Eu ainda preciso aprender os macetezinhos pra fazer um quarto bem princesa, e aí esse foi o quarto que eu menos gostei, justamente porque eu não consegui trazer a vibe de princesa que eu tanto queria, infelizmente. No quarto dela tem a área de dormir com uma cadeirinha pra a mãe poder sentar com ela, amamentar, aquela coisa toda. Tem a área de brinquedos, a área com guarda-roupas e o banheiro. Bem simples também. No quarto das crianças, exceto da menina, o da recém-nascida, justamente porque ela é recém-nascida e os pais precisam estar lá, eu coloquei uma privada de adulto. Mas tem privada para bebê e no quarto do menino só tem privada para bebê. Daí depois eu fiz o salão de festas, né, que eu achei que ficou incrível. Tem uma área elevada para DJ, então, e tem umas banquinhas do lado, assim, da área elevada, para que ele tenha acesso à comida, né, durante a festa, para o DJ também não ficar com fome. Coloquei também ali a pista de dança, eu acho que eu coloquei 2 pistas de dança. Coloquei bastante aquelas luzes que veio no kit A Festa é Sua, porque eu acho que elas são super a cara de festa. Coloquei bar, uma estação de comidas com algumas mesas próximas, uns sofazinhos nas paredes, encostados, né, nas paredes, e coloquei também alguns brinquedos. Coloquei fliperama, eu acho que é fliperama. Coloquei aquela mesinha de ping-pong e a mesinha de totó, que é aquele futebol de bonequinhos. E só. Mas ficou bem legal, tá? E ela fica com uma vibe bem, assim, salão de festa mesmo, porque ficam umas áreas mais claras, umas áreas mais escuras. Fica claro e escuro nos lugares que tem que ficar claro e escuro. Depois eu fiz ali um hallzinho de passagem entre o salão de festas e a parte do resto da casa. E aí eu fiz o salão de pintura. No salão de pintura eu fiz basicamente coloquei tudo que veio no negócio artístico, no kit de arte que veio recentemente. Então tem telas, tem lugarzinhos de inspiração, você pode fazer pintura a partir de referência. Eu fiz bastante decoradinho e eu fiz mais nesses tons de marrom. Depois eu fiz a sala de estar com sofá, televisão, algumas estantes. Fiz o cinema também,
no cinema, como eu falei pra vocês, eu separei uma área para o cinema de fato, né? Então fica tudo escuro, o chão é todo preto, o piso é todo... O piso é a mesma coisa. O piso é todo preto, a parede é toda preta, mas tem umas luzinhas assim, uns spotzinhos de luz, como se fosse um cinema. Mas tem uma área antes, que é uma área meio que de cozinha, para que você possa cozinhar ou você possa pegar pipoca e sorvete. Eu acho que eu coloquei também um negocinho de bebidas, porque eu acho que é basicamente isso que a gente gosta. Eu poderia ter colocado uma maquininha de fazer doce, né? Tipo jujubinha, algodão doce. Se você quiser trocar, pode ficar à vontade. Pode botar waffle, pizza. Enfim, eu coloquei uma cozinha completa, mas com esses itens aí que a gente normalmente usa em cinema. Depois eu fiz a sala de jantar, ela tá bem equipada, tá com muitas bancadas, mas eu fiz de tudo para que ficassem bem preenchidas, para não ficar parecendo jogado, sabe? Eu acho que eu consegui fazer isso muito bem. Fiz uma mesinha ali no canto também da cozinha, mas eu fiz uma parede média não, uma semi-parede, né? Pra dar pra sala de jantar. E aí eu fiz a sala de jantar. Eu achei que ela ficou meio vazia, mas eu também fiquei sem saber o que colocar. Eu queria colocar um piano, mas no final das contas eu não acho que deu muito certo. E fiz a sala de chá também, né? Que é uns sofás, assim, com um centro de mesa com um kitzinho de chá em cima, que é maravilhoso. E coloquei umas decoraçõezinhas assim na parede. Depois eu fiz a área da piscina, gente. A área de piscina é basicamente o que vocês já conhecem de áreas de piscina aqui do canal. Então eu fiz a piscina, coloquei umas espreguiçadeiras para você tomar sol e relaxar. Na piscina eu coloquei algumas coisinhas de luz, que eu acho muito bonitinhos e dá uma vibe muito de rico, de elegante. Eu achei que ficou bastante bacana. E coloquei também umas boias em cima para você deitar, relaxar e pegar sol. Coloquei alguns negocinhos para você, algumas mesas com cadeira para você sentar, né? Para se quiser fazer uma festa na piscina. Acho que dá para colocar um negocinho de música, mas aí você acrescenta, eu acabei esquecendo. E fiz também, coloquei um negócio para grelhar, né? Que eu esqueci o nome. Aquele que faz churrasco. Eu esqueci o nome do negócio que faz churrasco. Mas enfim, essa é a mansão, gente. Me contem o que é que vocês acharam. Eu acho que ficou completa e tem até mais coisas, mas se você quiser acrescentar mais coisas, você pode ficar super à vontade. Como eu falei, foi um desafio fazer. Eu já tinha feito uma casa no lote todo, só que era um lote 30 por 20. Foi mais tranquilo do que essa, mas depois construindo, eu não achei que foi tão difícil como poderia ser. Me conta aqui se você sentiu que faltou alguma coisa, que eu poderia ter usado um espaço melhor, que eu poderia ter feito algo melhor. E caso você queira sugerir outros desafios para eu trazer aqui, é só sugerir, porque eu amo fazer desafios dentro do possível. Eu tô sempre trazendo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma coisa importante. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Eu sei que eu pedi no início, mas estou pedindo de novo, porque vem muita coisa muito legal por aí que eu estou construindo, que eu estou planejando. Então, se inscreve para ajudar o canal, mas para você não perder o que vem por aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.